Em Isaías 34, no meio de um cenário apocalíptico, surge uma personagem misteriosa, a bruxa do deserto. Os gatos do mato e outros animais selvagens morarão ali, demônios chamarão uns aos outros, e ali a bruxa do deserto encontrará um lugar para descansar. Um nome que carrega séculos de mitologia, medo e controvérsia. Hoje, vamos revelar quem pode ser essa criatura. Lilith, demônio, lenda, símbolo. O que, afinal, Isaías viu ali? Isaías 34 é um oráculo de destruição contra Edom. Um texto pesado, carregado, apocalíptico. Ele descreve um território arrasado, tomado por animais selvagens, espíritos e criaturas noturnas. No meio dessa desolação, o profeta diz que ali repousará Lilith. Aparece só uma vez em toda a Bíblia e nunca mais é explicada. É como se Isaías assumisse que seus leitores já soubessem quem ela era. E provavelmente sabiam. Era alguma criatura temida na época, mas hoje nós voltamos para decifrar esse enigma. No texto original está escrito isso, que traduzido é Lilith, uma palavra ligada à noite, ao caos, ao feminino selvagem. A partir daqui, surgem várias teorias, e a mais famosa delas é a entidade Lilith. Séculos antes de Isaías nascer, a Mesopotâmia já falava de espíritos femininos chamados Lilith. Eram seres da noite que vagavam pelo deserto. Predadores de viajantes, portadores de doenças, sedutoras perigosas, entidades associadas ao vento e às ruínas, era um espírito feminino ligado ao caos e à morte. Isaías pode estar trazendo justamente essa figura para sua profecia. Após o período bíblico, Lilith evolui. No folclore judaico tardio, especialmente no Talmud e na literatura rabínica medieval, ela se torna a mãe dos demônios, a mulher da noite, molestadora de homens, assassina de recém-nascidos e símbolo da feminilidade descontrolada. É aqui que nasce a famosa lenda de que Lilith teria sido a primeira esposa de Adão, criada do barro como ele. Na mitologia judaica, ela recusou-se a se submeter a Adão, especificamente na relação sexual, argumentando que tinham os mesmos direitos e posição. Diante da recusa de Adão em aceitar sua igualdade, Lilith pronunciou o nome impronunciável de Deus. Então fugiu do Éden para viver com demônios no deserto. E perdida no meio do nada, Lilith se tornou um demônio, associada a espíritos noturnos e súcubos. Javé enviou 3 anjos para ordenar seu retorno. Ela se recusou e foi amaldiçoada. Em seguida, Eva foi criada a partir da costela de Adão, para ser uma auxiliadora e parceira mais submissa. Isaías pode estar evocando justamente esse mito primitivo. A mulher que abandonou o Éden para viver entre ruínas. Lilith representa um arquétipo poderoso. A mulher livre, indomável, fora do controle. Para os povos antigos, isso era assustador. Por isso ela vira a personificação do medo masculino. A sedutora, independente, a que não se curva, a que rejeita a ordem. Na Babilônia, uma imagem real, antiga, esculpida em argila há quase 4.000 anos. Conhecida hoje como o Burning Relief, ou a Rainha da Noite, mesmo nome que Isaías cita. Uma figura feminina nua, com asas voltadas para baixo, pés em forma de garras, apoiada sobre 2 leões. E, ladeada por corujas, ela usa um kokash divino símbolo claro de poder sobrenatural. O mais inquietante é que essa imagem reúne exatamente os mesmos símbolos atribuídos a Lilith. A noite, o deserto, os animais selvagens, o feminino indomável e o caos fora da ordem humana. Contudo, essa história para mim se contradiz, pois antes de Eva comer a, entre aspas, maçã, os humanos não sabiam nem que estavam sem roupas, como vemos em Gênesis 2:25. E ambos estávamos, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Esta passagem descreve o estado de inocência antes da desobediência. Gênesis 3:7. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Em seguida entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir-se. Este versículo descreve a mudança na consciência de Adão e Eva após comerem o fruto proibido. Gênesis 3, 9-14. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão:
A mulher que recebi por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. A passagem continua com a ira a Deus e a confissão de Adão e Eva. Então, como Lilith e Adão teriam problema com posição sexual? Eles não tinham essa consciência, eram quase que como robôs, né? Não se questionavam, não tinham nenhuma malícia e viviam na inocência do Éden. Essa contradição me afasta da ideia de que Lilith esteve no Éden e que era uma humana como Adão. Ela pode ter sido criada fora do Éden e ter sido inserida lá por Javé em um teste, que evidentemente, se for real, não deu certo. Mas a leitura de Isaías, no capítulo 34, está dizendo que depois do juízo de Deus, Edom se tornará tão destruída, tão abandonada, tão sem vida, que até Lilith, a mulher demônio, a mãe da noite, vai encontrar ali seu repouso. Outra interpretação é que Lilith não é uma personagem específica, de carne e osso, mas um tipo de espírito feminino noturno, um demônio das ruínas ligado ao medo, ao caos e aos pesadelos. Algo parecido com o que a gente chama de bicho-papão, porém carregado de simbolismo espiritual. Isaías estaria então preenchendo o cenário de desolação, com tudo que causava medo ao ser humano da época. Algumas traduções mais antigas, tentando evitar polêmica, substituíram Lilith por coruja da noite, porque a palavra pode remeter ao termo noite, mas essa leitura ela é vista hoje como tentativa de limpar o texto. A maioria dos estudiosos concorda que Isaías não estava falando de um pássaro, e sim de algo muito mais sombrio. Outra possibilidade é que Lilith seja apenas um símbolo poético. Isaías estaria descrevendo o caos total, e para isso ele usa imagens fortes. Animais selvagens, criaturas da noite, espíritos do deserto, monstros do folclore. A Lilith representaria então o ápice do abandono, um lugar tão destruído que apenas criaturas do pesadelo se estabeleceriam ali. Outra leitura diz que Lilith pode ter sido uma divindade feminina dos povos vizinhos, transformada em demônio pela tradição israelita. Assim como Baal virou símbolo de idolatria, Azerá virou abominação, e Moloque virou sinônimo de maldade. A Lilith poderia ser mais uma antiga deusa sendo demonizada pelas escrituras judaicas. Lilith, demônio, espírito da noite, símbolo do caos. Deusa esquecida. A verdade é que ninguém sabe ao certo quem era a Lilith que Isaías mencionou. E talvez esse seja justamente o ponto. A figura parece como um sussurro da antiguidade, uma sombra no deserto, um eco de mitos muito mais antigos do que a própria Bíblia. O certo é que, por um único versículo, uma bruxa perdida nas páginas de Isaías se tornou uma das figuras mais enigmáticas de toda a escritura. E você, o que acha que é a bruxa do deserto? Lilith, um espírito, ou apenas um símbolo apagado pelo tempo? Deixe nos comentários sua opinião sobre o assunto. Se gostou desse vídeo, pode me ajudar curtindo ele. Pode também se inscrever no canal. Espero te encontrar no próximo mistério. Grande abraço.